hoje. A morte de Osama Bin Laden. O terrorista mais procurado do planeta estava escondido numa cidade perto da capital do Paquistão. Você vai ver detalhes da operação militar que levou as tropas americanas ao chefe da Al-Qaeda. É o fim de uma década de caçada ao responsável pelos atentados de 11 de setembro de 2001. A reação no mundo. A Interpol faz um alerta nos aeroportos para o risco de atentados terroristas. E nos Estados Unidos, a população vai para as ruas comemorar a vitória contra o terror. Agora são 3 horas da manhã aqui em Nova York, 4 horas da manhã aí no Brasil. E olha só quanta gente veio comemorar aqui, exatamente no lugar onde ficavam as Torres Gêmeas. Uma operação militar dos Estados Unidos no Paquistão pôs fim a uma caçada que durou 10 anos. Osama Bin Laden, o terrorista mais procurado do mundo, está morto. Para o governo americano, a justiça foi feita. A gente conversa agora ao vivo em Washington com o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Luiz Fernando, você nem dormiu essa noite, né? Acompanhando toda essa cobertura também com uma notícia dessas. Boa tarde para você. Foi feito um exame de DNA no corpo apresentado pelos Estados Unidos. É de Bin Laden. É de Bin Laden, Sandra. O índice de certidão nesses tipos de exame chega a 99,9%. Esse foi um dos pontos fundamentais na decisão do presidente Obama. A opção de bombardear aquela casa perto de Islamabad existia. Na verdade, era a opção preferida, era a opção de menor risco. Ele não autorizou essa opção por 2 motivos. Primeiro, porque haviam cerca de 22 pessoas morando na casa e ele queria que o número de mortes de civis fosse reduzido ao máximo possível. Mas segundo, ele literalmente, a Casa Branca, uma fonte da Casa Branca descreveu, ele não queria um monte de escombros. Ele queria uma prova concreta de que os Estados Unidos tinham conseguido alcançar Osama Bin Laden. Agora, na Casa Branca, o presidente, numa cerimônia de entrega de medalhas a militares, disse que esse é um bom dia para os Estados Unidos, é um dia em que o mundo se sente mais seguro. Para ele, uma conquista política de uma dimensão muito grande, que muda literalmente o compasso, a estatura da presidência de Osama Bin Laden. A secretária de Estado, Hillary Clinton, agora há pouco, falando, fez uma curiosa colocação. Ela disse que os Estados Unidos não vão desistir de perseguir os responsáveis pelos massacres do 11 de setembro até as últimas consequências. Porém, ela estendeu também uma possibilidade à Al-Qaeda e ao Talibã, dizendo que eles são convidados a participar de um diálogo político construtivo. As important in the days ahead. Eram 11h35 da noite de domingo, quando o presidente Barack Obama anunciou: Osama Bin Laden está morto. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden. Ele foi cercado na mansão onde estava escondido, perto da capital paquistanesa, Islamabad. Houve troca de tiros, disse o presidente, e Bin Laden foi atingido. After a firefight, they killed Osama Bin Laden. Quase 10 anos depois dos ataques que causaram a morte de quase 3 mil americanos, justiça foi feita, disse o presidente dos Estados Unidos. Justice has been done. Barack Obama lembrou também as palavras do ex-presidente Bush e afirmou que os Estados Unidos nunca estiveram em guerra contra o Islã, mas sim perseguindo um homem que causou a morte não só de ocidentais, mas também de muitos muçulmanos. He was a mass murderer of Muslims. As primeiras pistas de que os ocupantes da mansão perto de Islamabad eram suspeitos apareceram em agosto do ano passado. Apesar do tamanho da casa e da quantidade de gente presente, o isolamento era total. Não havia serviço telefônico ou conexão de internet. A operação foi planejada durante meses, até que a presença de Bin Laden foi confirmada. Na última sexta-feira, Barack Obama deu o sinal verde para o ataque. A tropa de operações especiais mais bem treinada das forças americanas, os SEALs, que operam no mar, no ar e em terra,
executaram um ataque rápido e arrasador. Em 40 minutos, a mansão foi invadida e pelo menos outras 4 pessoas morreram. Um dos filhos de Bin Laden, uma mulher que tinha sido feita de escudo e mais 2 homens. Amostras do DNA foram retiradas para comprovação científica de que era realmente Bin Laden. Depois disso, o corpo foi colocado no mar. Assim que a notícia foi divulgada, muitos americanos se dirigiram para a Casa Branca. Entre eles, estudantes que tiveram a infância marcada pelos ataques orquestrados por Bin Laden. Eles são jovens, tinham 10, 11 anos de idade quando o 11 de setembro aconteceu. Agora estão aqui comemorando o final de um capítulo na vida deles e na vida desse país. E desde que foi feito o anúncio sobre a morte de Osama Bin Laden, os nossos repórteres acompanharam durante toda a madrugada a reação dos americanos nas ruas. O anúncio da morte de Bin Laden e ainda como ela aconteceu com soldados americanos encontrando e eliminando o inimigo número 1 dos Estados Unidos desencadeou uma reação há muito tempo não vista no país. Em várias universidades, as aulas desta manhã viraram grandes festas. Em Ohio, os alunos se jogaram no lago. Na Carolina do Norte, os universitários espalharam papel higiênico pelo campus, como sempre fazem nas grandes celebrações. Por todos os cantos dos Estados Unidos, os americanos empunharam suas bandeiras e comemoraram a notícia mais aguardada por eles nos últimos 10 anos. Até o ex-presidente George W. Bush, impopular quando deixou o governo, recebeu o agradecimento de muita gente no Texas, estado onde mora. Foi ele quem lançou a chamada Guerra contra o Terrorismo, depois do ataque de 11 de setembro. E também fez a célebre promessa que dizia: não importa quanto tempo leve, a justiça será feita. Em Nova York, centenas de pessoas foram até o lugar onde ficavam as Torres Gêmeas, logo depois que o presidente Barack Obama anunciou que Bin Laden foi morto por tropas americanas. Uma manifestação espontânea de quem parecia estar descarregando a angústia acumulada por 10 anos. Nossos repórteres acompanharam desde o início da madrugada a reação dos americanos nas ruas. Esta foi a notícia mais esperada da década. Agora são 3 horas da manhã aqui em Nova York, 4 horas da manhã aí no Brasil. E olha só quanta gente veio comemorar aqui, exatamente no lugar onde ficavam as Torres Gêmeas, derrubadas no ataque terrorista que matou mais de 2.700 pessoas. Durante toda a manhã, o lugar aqui onde ficavam as Torres Gêmeas ficou cheia de gente que veio passar para dar uma olhada, tirar uma foto. E aqui, ó, no portão de entrada da obra, onde está sendo construído o memorial, várias flores. Em toda a cidade, a sensação hoje foi de vitória.